pessoal, hoje é dia dos devs aqui. Bora lá. Hoje nós vamos trazer uma novidade muito boa para todo mundo ForSys aqui, né? A IA vai mudar o jogo para os devs, né? Então, pessoal, vocês estão ouvindo muito falar no Vibe Coding, né? Onde a gente vai mudar muito a vida do desenvolvedor, onde ele vai programar a partir de agora, né? Muito com o apoio da IA acelerando, de várias formas diferentes, várias. Surgiu a nova onda recentemente, o MCP, tá bombando nas notícias, basicamente nas últimas 3 semanas só se fala disso. E a gente aqui no Lab já está fazendo coisas nisso, nós vamos demonstrar e aplicar. Então, vamos falar bastante disso daqui e também vamos contar como a ForSys vai se preparar para essa revolução, porque o nosso propósito é que em 2026, né, dentro de uma jornada que eu vou mostrar, todos os nossos devs vão estar usando IaaS. Todos. Não vai mais fazer códigos do zero. Assim, sempre com IaaS acelerando. Sempre vai ter uma ou mais IaaS ali, né, ou acabouço de IaaS, né, para estar turbinando a gente. 2026 é a nossa meta, nosso mote, na verdade. Tá? E eu vou mostrar aqui o início dessa jornada para todos vocês. Bom, Vitão, quer complementar aqui? Ora, boa noite, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Vitor, faço parte aí da equipe do Lab, né? E complementando aí a fala do Rodrigo, o que a gente vem presenciando hoje não é mais uma tendência passageira, né? Ou mais um buzzword do mercado. A gente está diante de uma transformação fundamental na forma que a gente desenvolve software, né? Então, a gente integrar a inteligência artificial no nosso ambiente de desenvolvimento é um avanço enorme, né? E para a gente conseguir potencializar essa expertise que a gente tem no desenvolvimento. E é isso que a gente vai demonstrar aqui, como vocês podem fazer parte dessa revolução com a gente. Isso aí, isso aí. Então, bora lá. A gente trouxe aqui alguns big numbers, né, eu, Victor? Assim, Gartner, por exemplo, né? Ele fala que o time to market das coisas já está 32% acelerado com as IAs, né? Negócios, né? Agora pretendem, né? Acelerar 68% sua qualidade, assertividade, né? E produtividade. O operação, né? A operação no dia a dia, da programação, testar, já está em 88%, né? E pretende avançar mais que isso, né? E o GitHub Copilot, né, já está apontando 55% de produtividade na parte de correção de bug, usando o GitHub. Tem mais alguns números, né, Vitor, que a gente tem aqui, Exato. né? A gente tem um número bem interessante aqui, que é o aumento aqui de 70%, né, na velocidade de análise de código, que é aquele quantas vezes a gente cai num cenário que a gente precisa passar horas, talvez até dias analisando um code base ali, uma base de código que a gente precisa entender como funciona. A gente se encontra aí com às vezes com base de código complexa, né? E quando a gente utiliza essas ferramentas de IA integrada no ambiente de desenvolvimento, a gente tem desenvolvedores compreendendo isso aí de uma maneira bem mais ágil e produtiva. Então a gente tem uma referência bem legal aqui do JetBrains, né? Que esse aumento aí 70% na aceleração aí de velocidade. Perfeito, isso aí. E o Murilo agora vai falar um pouquinho da base, né, das IAs, que são os prompts, tá, gente? Então, o Murilo vai dar umas dicas aqui de prompts para desenvolvedores, tá? Então, Legal. manda ver aí, Murilão. Boa noite, pessoal. Eu sou Murilo, também do Lab aqui da Unidade 2, Lab de Inovação. E agora aqui, começando bem da base dessa parte para entender esse uso da IA e como a gente pode otimizar nosso trabalho, a gente primeiro precisa comentar sobre o prompt, que é a linguagem que a gente consegue conversar com essa ferramenta que é a IA. Então, primeiro, a gente quis trazer essa frase do Ted Nelson, que foi um pioneiro da tecnologia da informação, que lá nos primórdios do computador, ele escreveu essa frase no livro dele. E a gente vai tentar adaptar isso para o nosso uso de IA. Uma boa notícia sobre as IAs é que elas fazem o que lhes dizemos para fazer. E a má notícia é que elas fazem o que lhes dizemos para fazer. Então, isso é a ideia que a gente tem que ter por trás quando a gente está conversando com a IA. Então, dependendo do que a gente passar para ela, ela vai devolver para a gente esses comandos. E outro ponto interessante para a gente também começar a nossa discussão é aquela questão que as IAs vão substituir a gente, as IAs elas têm todo o conhecimento, então eu não preciso mais estudar.
Isso, na verdade, isso não é verdade, porque quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais domínio você tiver de um assunto e você conseguir transmitir esse conhecimento pro prompt, você vai ter uma resposta mais direcionada para otimizar seu tempo e muito mais contextualizado com você. Então, agora, mais do que nunca, a gente precisa estudar mais os frameworks, as linguagens, entender mais de IA para poder otimizar ainda mais o uso dela e estar sempre à frente no uso dessa tecnologia. Então, agora no começo aqui a gente vai entrar nessa discussão e aí depois o pessoal vai trazer bastante mais estudo de casos e exemplos mostrando que tudo tem como base a utilização dos prompts. Então, aqui os princípios para comunicação eficaz com LLMs na programação. Então, um bom prompt, ele é claro, direto e contextualizado. Então, ele guia, como a gente está comentando, o modelo de linguagem com precisão, reduzindo principalmente ambiguidades e aumentando a relevância das respostas. Então, para isso, a gente definiu aqui alguns princípios. O primeiro, clareza e especificidade, que descreve exatamente o que você quer com o modelo. Então, quanto mais específico você conseguir ir, melhor ela vai trazer a informação mais direcionada para a sua dúvida ou para o que você está querendo. Um contexto adequado, então, trazer a linguagem que você quer, o framework, a estrutura do projeto, para não cuspir um monte de informações que você vai precisar filtrar novamente. O objetivo bem definido. Então, o que você quer? Você quer corrigir o erro do código? Você quer gerar uma função? Você quer documentar o código? Então, antes de você só colocar um objetivo, uma frase simples, quanto mais conteúdo desse objetivo você trazer para ela, melhor ela vai te direcionar. O formato esperado. Quer falar? Eu ia perguntar, né? Você vai dar Sim. os exemplos para a gente, Murilão? Como você vai fazer aqui? Beleza. Depois eu só vou passar primeiro esses princípios, depois a gente vai entrar em alguns exemplos para mostrar o que seria um prompt ruim e um Show, prompt bom dentro desses princípios. show. E aí, só fechando aqui, o formato esperado. Então, a gente quer o código, a gente quer documento, a gente quer uns slides, a gente quer o slide, depois um roteiro para apresentar o slide. Então, trazendo essas informações, foco e concisão, que entra aquilo para evitar sobrecarga. Então, pedir muitas coisas num prompt só, e aí a gente mesmo se confundir. E interatividade, que é isso daqui. Primeiro você pede para documentar uma função, depois você pede para melhorar essa documentação. Então você vai tendo uma interação. Porque a ideia no final é um prompt, ele não é uma pergunta solta. É uma instrução estruturada que orienta o modelo como um colega de equipe de técnico. Então, quanto mais senioridade você tiver, melhor você vai orientar o seu colega a trazer informações. Então, agora a gente pode ir para os exemplos. Sim. Então, Os exemplos, né? aqui a gente tentou organizar o que seria um prompt ruim e um prompt bom dentro desses princípios que a gente trouxe. Então, primeiro, num contexto mais aberto, não de programação, depois a gente vai trazer de programação, mas esse num contexto mais aberto. Você tem um tema e você quer saber disso. Escreva um texto sobre sustentabilidade. E ela vai cuspir um monte de informações que você vai precisar filtrar isso. Então, esse é um vago e sem objetivo claro. Agora, o prompt bom, ele já traz um contexto, ele traz número de palavras, ele traz o que você está abordando, então ela já vai ganhar tempo para você já extrair essa informação. O outro prompt, acho que já... Opa, passei aqui um pouco de código, né? Os prompts de código, né, Murilão? Isso. Aí aqui nos prompts de código tem um simples que você tem uma ideia e você quer criar um sistema de login. Então ele vai trazer qualquer framework que vier na estatística de tokens dela, mas se você trazer naquele contexto a linguagem que você quer usar, quais frameworks, como você quer estruturar, então a chance de ela trazer um projeto estruturado mais indicado para você é maior. Do mesmo jeito, os outros exemplos. Me explique esse código e você põe o código. Então, ela vai explicar, ela vai trazer bastante informação. Mas se você contextualizar o que é aquele código e o que você quer que ela explique, o que você quer que estrutura, então ela vai te ajudar a trazer um conteúdo melhor. Murilão, consegue puxar a tela, fazer na prática para a gente a diferença, para a gente ver? Claro, claro. Deixa eu aproveitar esse do código, que aí já... Entendeu? O código é legal. Estão vendo aqui meu chat? Então, usando diferentes... Aqui, por exemplo, utilizando o chat GPT, naquele exemplo, explique meu código e eu ponho o código embaixo. Então, de novo, como as inteligências artificiais cada vez estão mais otimizadas, ela vai trazer muita informação e ela vai trazer direcionado com uma sua simples frase. Então, tem todo esse conteúdo.
Porém, naquele outro exemplo, se eu trazer o contexto que eu quero explicar e como melhorar, ela vai entrar dentro do meu prompt e ela vai começar a explicar ponto a ponto o que eu solicitei para ela. Então, a ideia aqui é naqueles princípios que a gente trouxe, tenta trazer mais informação, mais contexto e interagindo com ela, e assim conseguindo, você utilizando sua inteligência para potencializar a inteligência artificial e aí você ter mais recursos e otimizar ainda mais o seu tempo. Aí acho que agora o pessoal vai trazer mais ferramentas e para explorar mais essas tecnologias e como a gente pode somente otimizar, né, na questão de engenharia de software e desenvolvimento de produtos. Boa, brigadão, Murilo. Então tá. E aqui, vou puxar aqui de volta. Então tem vários exemplos aqui, tá, pessoal? Né? E aqui o Felipe vai falar um pouquinho, né? O que a IA já está fazendo no editor, né, Fê? Conta pra gente um pouquinho mais. Isso aí, vamos passar por esses pontos. Boa tarde aí, pessoal. Eu sou o Felipe, eu também integro aí a equipe do Lab 2. Então, vamos lá. Autocompletar inteligente. A ferramenta de IA, ela já vai agir como um piloto automático para complementar a sua digitação. Então, ela vai conseguir observar em tempo real o código que você está escrevendo. Ele vai analisar a estrutura do seu arquivo, tudo que está integrando, todo o contexto. Ele vai detectar padrões repetitivos no seu projeto. Então, por exemplo, se você começar a digitar uma função, seja qual for, a IA ela não só consegue te ajudar a complementar a sintaxe, mas ela vai sugerir uma complementação de lógica completa. Respostas contextuais. Aqui a IA ela não só interpreta ela consegue interpretar através de um texto. Então, um teste rápido seria, por exemplo, você escrever um comentário como: aqui vai ser uma função que converte um CSV para um JSON. A IA ela vai conseguir gerar a sua função e ela também vai conseguir lidar com detalhes como encoding, delimitadores. E muitas vezes, para você conseguir rodar isso, você vai precisar fazer alguns poucos ajustes, sabe? Então é uma mão na roda. Geração de teste automatizado. Essa aqui é uma aplicação muito prática para quem desenvolve, porque ela consegue, baseado no contexto do código, tudo que está associado ali àquele código, gerar uma gama de testes completos para você. Então, por exemplo, ela consegue identificar parâmetros de entrada, prever possíveis valores de retorno. Então, você consegue poupar bastante aqueles testes manuais, repetitivos, que sempre acaba tendo quando você está tentando implementar alguma coisa. Navegação entre arquivos. O que isso quer dizer, né? Em projetos maiores, a gente acaba perdendo tempo ali, às vezes, buscando onde uma função está sendo chamada. Então, com a IA, a gente consegue ganhar tempo perguntando para ela coisas como, por exemplo, mostra todos os lugares em que essa minha API está sendo referenciada ou onde esse meu componente determinado está sendo renderizado. Então, ele consegue trazer essas respostas aí instantaneamente, praticamente, e é uma boa mão na roda também para quem desenvolve. Temos aí o modo agente, né? Pensando no Copilot. No modo agente, a IA ela já vai deixar de ser um assistente passivo e vai se tornar ali um parceiro para te ajudar a te desenvolver. Então, ela consegue interpretar comandos mais complexos em linguagem natural, ela vai analisar todo o contexto do seu projeto, seja o que tiver ali nas suas pastas, e executar ações diretamente no seu código base. Então, por exemplo, um desenvolvedor vai pedir algo como: otimize essa minha query em um banco de dados. O agente não só ele vai sugerir as suas melhorias, como ele vai conseguir reescrever partes específicas do seu código para chegar nas melhores soluções. Ele também consegue entender padrões de performance e aplicar as boas práticas da programação. Agora, como isso se difere de um agente mais customizado, né? Como a gente tem o exemplo do Klein, vocês vão ver mais futuramente aqui. Um agente como o Klein, ele vai funcionar como um especialista do seu projeto. Então, ele não só vai entender a estrutura do seu código, mas ele também vai ali analisar as bibliotecas, os frameworks que a sua equipe usa, tudo que está documentado. Ele vai seguir convenções de nomenclatura automaticamente. Ele vai conseguir manter consistência com decisões de arquiteturas que já estão existentes. Então, isso aí vai permitir que ele gere códigos mais detalhados ali, que atendam os padrões da sua equipe, a forma como vocês programam, e tudo que respeite, né, a evolução técnica. Boa, Fê. Obrigado pela explicação. Agora o Vitão vai mostrar um pouquinho, né, Vitão? Uma das ferramentas, né, que nós vamos trazer aqui hoje. Então, o Codo, né? Então, pode puxar, Vitor, Vou aqui puxar a para tela você. aqui. Vai apresentar um pouquinho para nós. Todo mundo consegue ver minha tela aí certinho? Beleza, estamos Sim, aí. sim.
Beleza, então vamos lá. O Kodo, tá, pessoal? Só para eu contextualizar isso aqui, eu trouxe ele porque ele é um plugin do VS Code, tá? E como o VS Code é uma das ideias que o pessoal mais utiliza e tem tudo integrado aqui, eu acho que muito bacana ter um plugin aqui, né, que vai ajudar a gente a navegar entre os diretórios e tudo mais. Tá? Só para eu começar aqui contextualizando, eu tenho uma função aqui que é bem comum de processamento de dados de vendas. Ela vai processar os pedidos, calcular totais com desconto, aplicar imposto em diferentes regiões, por exemplo, e a gente vai entender como o Podo consegue ajudar a gente no dia a dia, beleza? Então a gente tem aqui na parte de baixo a adicionar contexto, e a gente consegue escolher qual diretório que a gente quer que ele é, pegue esse contexto para a geração das funcionalidades. Tá? Eu tenho os modelos aqui que eu consigo escolher, né? E tem umas instruções customizadas, tenho umas coisas bem legais aqui de completação de código e tal, que eu vou passar, porque a gente ver mais para frente aqui as opções, tá? Então aqui a gente tem esse Code Game Options, tá? No topo da função. E o legal aqui, a gente vai usar o barra explain, tá? Para a gente ver esse barra explain aqui. Quando eu clico nele, ele aparece ali no terminal do lado e começa a gerar para mim. E o que que ele faz aqui, tá? Observe como que ele pega esse código e ele explica, mas não só o que o código faz, ele também explica a lógica de negócio por trás dele, né? Ele identifica corretamente, por exemplo, o cálculo total com desconto e a estrutura condicional que eu tenho ali de impostos por região. E é uma funcionalidade muito útil, tá? Porque ele, quando a gente precisa entender o código, por exemplo, que está ali, que às vezes foi feito por outros desenvolvedores, é, há meses ou há muito tempo atrás, a gente consegue usar essa opção para ele explicar tudo isso aí para a gente fazer uma análise bem legal aí do nosso code base. Beleza? A próxima aqui opção que a gente tem é a docstring, tá? A docstring é documentação, então eu consigo trazer uma documentação, nesse caso só para a minha função. Se eu tivesse algo maior, um diretório maior, ele geraria para mim uma documentação sobre tudo que eu passo como contexto. Tá? Então ele gera uma documentação aqui bem legal, tá? Pra gente aqui. Opa, acho que eu passei aqui. Isso. Então ele passa aqui uma documentação, né? Documenta a minha função para mim. E é bem legal, porque ele traz de uma forma bem clara, eu consigo inserir isso aí se eu quiser no meu código. Então eu vou pular aqui para a próxima demonstração, que é a barra enhance, aqui, ó. Quando a gente vem na. Esse barra enhance, o que que seria isso aí? É quando a gente precisa adicionar uma nova funcionalidade para a minha função, por exemplo. Então, imagina que a gente tem um código, a gente precisa aumentar a capacidade de funcionalidade daquilo ali, e ele gera isso aí para mim do lado esquerdo, o meu código original. Do lado direito é o código que ele gerou, adicionando novas funcionalidades. Então, ele destaca para mim a linha que ele está fazendo isso. E observa como ele não só adicionou um código para conversão de moeda, por exemplo. Ele faz isso de uma forma integrada já com a lógica que existia antes, né? Então, ele mantém o design original da função e estende a funcionalidade para atingir outras coisas aí. E eu consigo aplicar isso aí ou no arquivo que eu já tenho ou em outro arquivo, tá? A próxima funcionalidade dele aqui é o barra testes, que aí a gente entra na parte de geração de testes, tá? É uma ferramenta, é uma opção aqui muito legal, né? Para esse caso, ele gera aqui para mim os testes baseado no que a minha função pode oferecer, tá? Então, ele gera aqui para mim, vocês podem ver, ó, ele gera todo o teste aqui. Na parte de baixo, eu vou descer, eu posso interagir com ele sobre o que eu estou achando ali, consigo gerar mais testes, gerar teste customizado, tá? Copiar isso aqui, abrir um arquivo, por exemplo, e até rodar esses testes aqui dentro, se eu quiser. E aqui, percebe como ele tem essa abordagem inteligente para chamadas dos behaviors coverage, né? Que aí, em vez de ele simplesmente cobrir todas as linhas de código, ele identifica, por exemplo, diferentes comportamentos aqui dentro. Então, ele identifica diferentes comportamentos da função e cria testes específicos para cada um aqui, tá? Então, percebe como, por exemplo, ele pega um cálculo correto com desconto aqui e verifica se isso se aplica de forma correta, né? Consigo rodar o teste para ver se o teste está de acordo, né, com o que a minha função oferece também.
Aqui eu vou passando, ó, eu consigo deletar, copiar, regirar o teste, tá? Consigo escolher aqui, ó, framework de teste, aqui no caso, como é o meu arquivo Python, eu usei o PyTest, mas tem suporte para Jest também, tem muita coisa legal. Consigo criar um arquivo de configuração, é, deixar um prompt aqui detalhado para esses arquivos de testes aqui. Consigo escolher a quantidade de testes que eu tenho, tá? Então, eu coloquei 2, então eu posso selecionar aqui a quantidade que eu quero e ele gera baseado nisso aí. Então, é uma opção muito legal aqui que o Code oferece para a gente. E para a última opção que a gente tem aqui é o Improve, né? Que é como a gente poderia melhorar esse código, por exemplo. Então, imagine quantas vezes a gente constrói uma função, por exemplo, ali, e a gente não consegue ver opções de melhoria, né? Então, aqui na barra lateral esquerda, ele gera para mim a linha, o porquê que ele sugere essa melhora no código. E essas tags, né, baseado em modularidade, boas práticas, performance, é, e eles geram isso aí para mim, precisão, por exemplo, tá? Então eu posso ver a previsão aqui do que ele gerou, se é algo bacana que eu quero. E se eu quiser, eu insiro isso aí no meu código para eu ver se o que ele fez aqui para mim é o que eu queria. Pode ver que aqui, ó, ele gera parte a parte, tá? E no final, ele dá um comparativo de como era a minha função e como ele melhorou isso aí. Na parte direita ali, ele sinaliza linha a linha. Então, o Code é uma ferramenta bem legal, é um plugin, né, que a gente tem integrado aqui no próprio VS Code, que a ideia é que é mais integrada aí com tudo que o pessoal se oferece, né? No dia a dia. Então, é bem bacana. Lógico, eu trouxe algo bem superficial, né? E aí a gente usa a criatividade nossa para aplicar isso aí no dia a dia, nas tarefas do dia. E é isso aí, a nossa primeira demonstração, né? Com o Podogen aí. Boa, boa. Então, aqui, pessoal. E aqui eu ia perguntar um pouquinho pro Rômulo e pro Thiago. Não, nós vamos fazer algumas demonstrações aqui hoje, pessoal. Já teve o prompt ali com o Murilo, agora o Vitor trouxe o Codo, e vamos fazer mais coisas. E aí, como que a galera tem acesso a tudo isso? Como que a galera tem acesso a vocês do Lab, a nós da Forcis, que estamos à frente dessas iniciativas de IA, né, para desenvolvimento? Rômulo e Thiagão, conta aqui como que a gente se conecta daqui para frente, né? Antes que a galera fique ansiosa, meu, eu quero isso, eu quero aquilo e tal, né? Boa noite, né, pessoal? Muito obrigado aí, pela participação aqui no workshop com vocês. A gente está criando uma comunidade lá no Vive Engage, né? É uma comunidade específica ali para IA para Devs. A ideia é a gente fomentar cada vez mais ali, engajar as pessoas, compartilhando aí conhecimento, né, artigos, ou seja, as melhores práticas, né, Thiago? A ideia é a gente estar fomentando e engajando aí vocês, né? E pedir a participação de todos, para que essa comunidade ela consiga ficar viva ali nessa plataforma que é uma plataforma aí oficial da nossa empresa, né? Então a gente tem algumas comunidades, uma delas é a IA para Devs, que tá recém-nasceu, essa Isso aí, comunidade. Rômulo. Boa, boa demais, Rômulo. Então, galera, coloquei o link aqui no chat. Quem tem interesse já se conecta. Lá você vai ter acesso a todo o material que a gente estar gerando hoje e a materiais futuros, novidades. Além de poder chamar ali Rômulo, Vitor, Murilo, Felipe, Thiago, Rodrigo, né? Giovanni, né? E todo mundo que tiver envolvido. Cara, me mostra aquilo que você falou lá. Vou tentar aplicar aqui. Então, é um canal direto aí com toda a galera, né? Além da gente poder trocar e trazer cada dia mais inovações também, né? Então, aproveitem, clica no link, já se inscrevam lá e vamos fazer acontecer aqui, né? E aqui a gente, né, vai trazer aqui mais uma demonstração agora com o Gemini, né? Quem gosta, né, da ferramenta, é muito boa, umas versões aí muito legais. O Felipe vai explicar aqui um pouquinho para a gente também, né? O que ele fez aqui com o Gemini no editor, né? E agora contigo. Isso aí, pessoal. É uma funcionalidade bem simples, né, que eu vou demonstrar aqui para vocês, mas é muito útil. Então, aí com a extensão do Gemini no DS, eu pedi para ele traduzir esse código simples que eu tinha na minha tela. Então, vamos acompanhar aqui em tempo real quanto tempo que ela demora para processar. Vocês vão ver que é uma coisa extremamente rápida ali.
Ó, uma vez que ele começou a pensar, ele vai gerar o seu código ali. Eu pedi para ele traduzir a linguagem de Python para Java. E você pode colocar na sua tela para você comparar com o código que você tem atualmente. Você pode já passar por cima do que você está tendo. E você tem todo um tutorial ali, né? Se você não conhece muito sobre a linguagem, para ajudar a complementar seu conhecimento. Ele te passa todo um tutorial de qual foi o passo a passo para criar. E é muito útil, né? Então, eu puxei um outro exemplo para vocês também. É muito útil, principalmente quando você considera linguagens que são mais undergrounds, né? Então, para esse segundo exemplo aí, eu pedi para ele traduzir esse outro código um pouquinho mais complexo para a linguagem de Go, né? Então, para ajudar a complementar o seu conhecimento aí, é muito útil você ter esse assistente de IA que vai conseguir te ajudar a melhorar o seu código, traduzir ele da forma mais eficiente, dar insights em como você pode ter uma implementação ali mais soft, sem ter problemas. Então, é uma funcionalidade prática, rapidinha, que pode ajudar muita gente. É sempre bom saber que você tem essas opções. Boa, Fê. E Fê, de repente, assim, eu tô no Java 15 e queria passar para o Java 21, por exemplo. Você pode Poderia-se também, usar essa técnica? com certeza. Tem bastante desafio de tecnologias, né, sendo atualizadas, Java, React, .NET, atualiza a versão e às vezes a gente não consegue, né, acompanhar ali, né, no dia a dia do projeto. De repente, usando a ferramenta, né, pode ser um grande acelerador, né? Boa, Fê. Então tá. Então, obrigado aqui, né? E aqui eu vou passar para vocês rapidinho um vídeo. O Silvio não está aqui com a gente, mas ele fez um vídeo super especial aqui, né, para nós. Vou compartilhar aqui um pouquinho, né? O que que ele trouxe? Ele trouxe aqui, né? É um vídeo de 1 hora, tá, gente? Mas eu só vou mostrar aqui para vocês, né? Ele vai aqui no chat GPT, ele usa uma IA especializada do GPT, no caso Java Spring Boot, ele está fazendo Java, ou seja, ele usou uma especialista para quê? Para ajudar a traduzir a necessidade que ele precisava, de negócio, de código, ele colocou os códigos aqui, né? E foi trabalhando com a IA para ela sugerir uma série de coisas para ele. Ou seja, depois ele aplicou e ele levou, né, tudo isso depois para o, né, que ele fez as histórias, ele refinou, né, ele refinou todas as atividades com a IA. Ele vai explicar tudo certinho aqui, tá? E depois, aqui mais para frente, ele levou tudo isso lá para o Copilot, né, na ideia dele. Aí ele usa o Copilot com Intelligent e tá vendo? Ele usa duas IAs aqui no, né, ao mesmo tempo, simultâneas, que o Copilot faz muito autocomplete, sugestões e gera um pouco de testes. Aí depois ele usa o Intelligence para gerar mais testes que ele diz que é melhor aqui, ele explica o porquê, e amplia a capacidade de gerar testes unitários, né, scripts de testes, para conseguir dar uma cobertura completa para a aplicação. Então, vou deixar o vídeo também lá na comunidade, né? Fiquem à vontade para assistir. Ele dá uma aula aqui de como usar, tá bom? Deixou esse presente aqui para nós, né? Usando GPT, Copilot e Intelligent, tá? Então, vamos deixar aqui. Ele explica tudinho, vai estar lá na nossa comunidade. Quem não entrou, já aproveita para entrar lá, que vai ter bastante conteúdo lá, pessoal, né? Então, vou voltar aqui para a nossa apresentação, tá? E o William também, né, deixou aqui uma contribuição para a gente. Vou abrir aqui, né, um pouquinho. Só um minutinho. Eu vou passar aqui um pouco do que ele deixou também. Ele trouxe aqui para a gente o Open Hands, também, bem bacana. Vou passar aqui para vocês um pouquinho. E aí também é outro vídeo que vai estar lá na comunidade, tá bom, pessoal? Senão a gente ia ficar assistindo muitos tutoriais aqui, né? Tá, vou passar aqui um pouquinho do William. Peraí que eu vou compartilhar com o som. Vai falar aqui com a gente um pouquinho para vocês entenderem o que é o Open Hands. Para estar utilizando essa ferramenta, Opa, a desculpa. gente vai contar. Ó, vamos lá. Olá, a ideia aqui é falar sobre o Open Hands, né? Open Hands que vem a ser uma ferramenta de código aberto, né? Ferramenta essa que possibilita, né, a simulação aí de um engenheiro de software
né, do qual consegue estar interagindo aí com repositórios, criando e manuseando arquivos, enfim. A gente vai demonstrar um pouquinho aqui sobre o funcionamento dessa ferramenta, tá? Essa eu vou vir aqui pro ladinho, né, para ficar mais dinâmica a apresentação. E aí, para estar utilizando essa ferramenta, a gente vai contar aqui com a criação de uma história de usuário, né, da qual eu estou solicitando para uma outra ferramenta de IA gerar uma ferramenta, né, chamada Doc Creator, e essa ferramenta ela é responsável por receber um arquivo Java, um arquivo com extensão .java, e possibilitar documentar esse arquivo. Essa ferramenta tem back-end em Python, front-end pode ser um HTML normal, pelo menos é o que eu estou solicitando aqui, certo? Nessa história que eu acabei de criar. E essa ferramenta vai processar com Flask e fazer uma integração com a OpenAI para estar documentando esse arquivo Java que eu estou enviando, tá? Essa é a minha regra de negócio, é isso que eu passei para ser criada uma história. E agora sim eu parto para a ferramenta, né, OpenHands, e estou pedindo para ele começar criando um repositório no GitHub chamado Doc Creator. A gente pode acompanhar a execução muito rápida e a criação desse repositório, né, uma vez que está vinculado com o meu token de acesso ao GitHub. A gente já pode acompanhar aqui acessando o meu GitHub, vendo os meus repositórios, né, a criação desse novo repositório chamado Doc Creator, né? Uma vez criado esse repositório Doc Creator, a gente pode voltar na história e dar uma lida aqui, né? Então, é isso, pessoal. O vídeo vai ficar lá. Quem se interessar mais, né? Vamos ter aqui a demonstração do OpenHands, né? Com o William. E qualquer coisa é só chamar ele também no privado ali, que, né? Para ele explicar um pouco mais, mostrar, dar exemplo, tentar aplicar, né? Aqui, pessoal, hoje nós estamos fazendo coisas para aplicar, tá? Nesse momento, tá? É para a galera sair daqui desse workshop, conectando com pessoas e aplicando no dia a dia já, tá? Aqui, o Giovanni também vai mostrar o que ele fez, né? Ele está atende o cliente Natura, né? Estamos aqui com o Giovanni, temos a participação especial do Lucas aqui da Natura também, e o que eles fizeram também aqui numa geração de um componente, sem colocar a mão no código, né, Giovanni? Conta um pouco para a gente essa história, puxa a tela e manda ver. Show. Bom, então, boa noite, pessoal. Como o Pedrosa falou, né? Eu sou Dev React aqui do time da Natura. E eu queria mostrar para vocês aqui um exemplo real que a gente passou bem recente, tá? Onde a gente tem a seguinte necessidade, né? A nossa biblioteca de Design System, React, né? Ela tem vários componentes aqui. E como vocês podem ver, né? Os arquivos de styles, eles são bem extensos, né? Por se tratar de um Design System, tem uma carga bem grande aqui de lógica de design, né? E a gente tem o seguinte problema hoje nessa lib, né? A gente precisa substituir todos esses arquivos de style que utilizam hoje o React JSS, tá? Uma biblioteca aí depreciada, por alguma biblioteca nova, né? Por algo que consiga atender as novas necessidades do mercado, como SSR, né? E coisas do tipo, compatibilidade com Next.js e tudo mais. Então, a gente usou o Gemini 2.5 Pro, né? Foi liberado não faz muito tempo aqui dentro do sistema. Infelizmente, ele ainda não está com a integração, tá? Com o VS Code aqui, mas a gente consegue usar ele ali no modo tradicional, né? Copiando o código, colando para cá e fazendo o processo manual aqui, tá? Então, aqui a gente começa. O nosso objetivo aqui era fazer o button funcionar, né? Então, como POC, né? Então, pegar todo o código que vocês estão vendo aqui, né? Do button, ele já está agora com a lib que eu vou explicar que a gente converteu e outros componentes aqui também que são dependências, né? Então, a gente precisa trazer todos esses caras aqui para funcionar. Aqui a gente começa com um prompt bem simples, né? Pedindo para ele, né? Como que ele consegue converter esse código do React JSS para o React TSS. Aí já entra um ponto, né? Já é uma informação importante que a gente está passando aqui para ele de contexto, né? Olha, existe uma lib chamada React TSS. A gente sabe que a sintaxe dela é parecida, né? Isso a gente, inclusive, conseguiu também com outro chat ali, né? Explorando. E uma outra informação super importante que a gente tem que passar para ele aqui também, né, nesse caso específico, é para ele não utilizar a configuração do TSS com Material UI. Aqui também é algo de contexto bem importante para IA, né? Porque a gente sabe que o React TSS ele é uma lib majoritariamente usada pelo Material UI. Então a IA ela já vai nessa pegada, né? De, pô, provavelmente o usuário está usando o Material UI. Não é o nosso caso. Então a gente dá esse contexto aqui para ela também, para ela usar a documentação standalone. E aqui embaixo é a cola, tá? Tanto ali dos comandos das coisas do React TSS, quanto um exemplo, né? Do código aqui que ela vai ter que converter, que é o ponto styles ali.
A partir disso, pessoal, vou dar uma acelerada aqui, vocês vão ver que eu dei alguns prompts, só não foram tantos, mas eles sempre vêm nesse padrão, né? De comandos que eu preciso executar, explicações e arquivos que eu tenho que criar ou editar. Então, aqui, basicamente, o que eu fui fazendo nos próximos prompts, tá? É dar contexto, né? Eu fui, claro, fazendo esse exercício aqui, né? E dar contexto dos próximos arquivos. Então, olha, agora eu tenho esse arquivo, agora eu tenho esse outro. E ela foi assimilando aqui, tá? Até que a gente chega no momento, tá? Que é esse momento aqui, que foi o primeiro momento onde os arquivos já estavam convertidos aqui, né? Sem eu ter relado a mão em nenhum código. E aí ele começou a apresentar alguns erros, né? Aqui no VS Code, quando a gente não está integrado, está manual, se vocês derem um clique aqui no problema e dar um copy, ele já traz esse formato estruturado, né? Todo o problema. Então, de certa forma, funciona como se estivesse integrado ali, né? A IA vai ter o contexto. Então, depois de 2 prompts passando esses erros, tá? A gente já chegou aqui nesse prompt que o button aqui, tudo que vocês estão vendo dentro do button, teoricamente, já estava corrigido, já estava convertido, tá? E daqui para baixo, pessoal, basicamente o que eu fiz foi, passei aqui os outros componentes, funcionou meio que de primeira também porque é a mesma necessidade, né? Só mudou o código. E nos últimos prompts aqui, tá? Teve algum momento aqui que eu pedi para ele só, olha, agora eu preciso buildar isso que já foi criado e me dar uma ideia aí de como que eu testo aqui sem nenhuma ideia mirabolante ou continuar aqui no restante da POC, né? Que era uma demo para ver se o que a gente já fez aqui funcionou. E depois que eu pedi isso, basicamente eu fui solicitando ajustes, tá? Nada mais que isso, acabou aqui. Então, até o momento eu não relei a mão em nenhum código, tá? Foi 95% ali a IA que fez. E o resultado é esse, tá? Então, esse caso aqui é um exemplo que ela conseguiu converter, né? Diria que 100%, em termos de código falando, né? Tirando ali a análise, processo e tal, ela converteu 100% do código de estilos para uma outra biblioteca, né? E aí, visualmente aqui, né? Que era o grande teste, né? Se visualmente ia bater, e bateu. Então, esse é um caso aí, né? Um caso real que... É claro que é uma POC, né? É específico, mas é um caso real de uso 100% da IA, né? E é isso aí. Sensacional, Gil, sensacional, né? Isso na prática, gente, já ali na Natura, né? Onde o Lucas, que está aqui, nosso convidado especial, né? A gente vai ter uma grande empreitada ali com essa iniciativa agora. E Show. aproveitando aqui o momento, né? Desse vibe code, né? Trazer aqui para vocês um pouquinho, né? De uma novidade, né? Nós estamos, né, em fechamento com a parceria com a Rocket City, que vai nos dar uma aula também, né? Na parceria de IA para devs, também usando o MCP. Então, vai ter um momento da Rocket aqui, onde nós vamos convidar todos vocês. Vai ter uma aula técnica e uma aula também de antifragilidade com a Josi, né? A qual eu fiz um talk recentemente. Vou postar aqui também no canal, é um talk de liderança, tá? Mas assistam, vale muito a pena também. Então, e nós vamos começar a impulsionar esses tipos de treinamento aqui na empresa, tá? Na Forsys. Então, cada vez mais vocês vão ouvir falar de treinamentos com IaaS, né? Treinamentos de alta performance. A empresa está investindo muito nisso este ano, tá bom? Então, esperem que novidades virão, novidades muito boas e uma grande parceira aqui para a gente, né? Quem gosta, né? Tem gente que é muito fã, que a gente escolheu cuidadosamente nossa parceria, tá? Para, né, agregar para todos vocês aqui. E para ajudar isso, né? Eu vou passar aqui a bola para Juliana, que está com a gente também. É importante que todo mundo atualize seu perfil no ForMakers, na nossa plataforma, né? Então, vou colocar o link aqui também no chat, tá? Por quê? Com vocês colocando o perfil ali, nós entendemos a nossa população aqui, né, de devs, a gente pode, né, entender o que está precisando, entender qual treinamento que nós vamos dar, o que a gente precisa fortalecer, o que precisa buscar IA. Então, é muito importante. É um clique. Ju, explica aqui como que funciona o ForMakers, né? Fala um pouquinho da plataforma aqui e explica aqui com um clique você consegue ter um bom cadastro aqui depois e complementando, né? Olá, Tá por aí. pessoal. Boa Tá, Ju? noite. Boa noite, tudo bom?
Então, vamos lá. A IA, então, aqui, ela não está só mudando o dia a dia dos devs. Então, nós também, nosso laboratório aqui da Unidade 2 também entregou, né, para a nossa área de produtos. Eu faço parte aqui também da área de produtos aqui da Unidade 2, tá bom? Da Forsys. E a gente tem esse produto, que é o produto do ForMakers. Eu vou apresentar ele aqui, vou colocar ele aqui também. O link o Rô já colocou até aqui o link também. Então, o que é esse produto? E hoje ele está contribuindo para o quê? Por que atualizar o perfil aqui, né, o nosso CV? Por 2 motivos, principalmente, tá bom? É claro que tem diversas funcionalidades, mas eu vou focar muito em 2 principais motivos nessa call aqui. Então, um deles é exatamente para poder proporcionar e identificar os perfis de vocês. Para quê? Para que a gente possa exatamente poder mapear e visualizar qual é a melhor performance aí de cada um de vocês, qual que é a melhor competência de cada um de vocês, porque todos os dias a gente fecha novas oportunidades. Então, a gente tem diversos outros desafios que entram e que a nossa área comercial, né, vence aí com diversos dos nossos clientes. Então, para que a gente encontre os profissionais que estejam aderentes a cada nova oportunidade, a gente precisa ter esses CVs atualizados. E a nossa área de laboratório entregou uma IA que faz esse match de competências. Então, o comercial a vencer ali uma oportunidade de um dos nossos clientes, ele identifica exatamente qual profissional está aderente àquela oportunidade. Então, proporcionando para vocês, né, aqui, sempre uma continuidade, tá bom? Então, a gente identifica desafios novos para vocês, né, para vocês se manterem aqui sempre conectados à Forsys, conectados a novos desafios e sempre motivados aqui a entregar aqui muitos resultados para os nossos clientes, tá? Então, esse é um dos motivos. E o outro é exatamente toda essa parte que a gente está focado em treinamento, identificando quais são os perfis de cada um de vocês também, as competências de vocês, para poder aprimorar ainda mais a competência de cada um de vocês. Então, identificando tudo isso, a gente consegue, claro, né, aprimorar aí a vida, né, e mudando aí o dia a dia também aqui da nossa gestão. Hoje a gente tem uma área de orquestração que usa essa plataforma exatamente com essa IA que veio do Lab, né, podendo orquestrar tudo isso, tá? Então, recebendo aí os novos contratos, visualizando vocês e encontrando desafios aí, né, bem adequados aí para cada um de vocês. Então, por favor, eu vou apresentar aqui, vou pegar sua tela rapidinho, tá, Rô? Pode pegar, toda a sua. Aproveita, Ó. pessoal, enquanto a Ju está mostrando, já entre no ForMakers também, já clica no botãozinho lá de atualizar, mandem ver em paralelo, pessoal, vamos lá. Então, aqui é a nossa home do ForMakers. Então, como eu falei, tem diversas outras funcionalidades. Hoje a gente está focado muito em 2, né? Uma delas é focado em identificar o perfil de cada um de vocês para poder depois proporcionar aí esses treinamentos, tá? Então, plano de desenvolvimento para cada um de vocês. Então, todos esses treinamentos, essas parcerias com a Rocket City e tudo mais. E aqui, ó, cada um de vocês vai visualizar aqui o perfil 360. Vocês viram que ali vocês também conseguem visualizar, ter os links fáceis para vocês acessarem, enfim. E aqui no perfil 360, com um clique, você consegue já importar os dados do LinkedIn, os seus dados do LinkedIn, ou atualizar aqui de forma manual também cada um dos seus dados. Então, completem mesmo com todas as suas competências, as suas experiências, para que a gente tenha essa riqueza da informação, ok? De cada um de vocês, para poder fazer exatamente essa aderência, esse match aí dos desafios, e vocês sempre estarem aí conectados, tá bom? Conectados aqui com desafios incríveis aí dos nossos clientes. Beleza? Obrigadão, Ju. Acho que é Obrigado. Produto incrível esse. A gente conecta as oportunidades com as pessoas, gera evolução, tanto nos clientes quanto para nós, né, que estamos aí evoluindo constantemente com tanta tecnologia e inovação. Então, ferramenta incrível, Ju. Tá cada dia mais bonito. Só Parabéns. acrescentando, esse produto inteiro. Hoje é um produto da Forsys, feito por cada um de vocês. Eu acredito que tem aqui alguns dos profissionais que fizeram, e pela nossa área de lab, que hoje está aqui, né? Nossa principal, né, área aqui que está apresentando aqui esse workshop, tá bom? Então, né, constam ali diversas IAs aqui que o laboratório, em parceria com a área de produtos, está entregando, e esse produto é um produto que está no mercado. A gente tem diversos usuários, diversos clientes já com esse produto aqui
também em mãos. Então, de nós para nós mesmos, tá? Isso aí, parabéns, viu? Parabéns para todo mundo que participa dele e para toda a comunidade aqui, né, que usa. E vamos lá, pessoal. Agora o Thiago vai trazer para a gente, vai falar do MCP. O MCP, como eu disse no começo, chegou para revolucionar. Tudo que foi mostrado até agora, as demonstrações, foram coisas assim que nós usamos hoje, coisas disponíveis para serem usadas hoje. Só que agora a gente vai entrar no novo ciclo, na terceira onda de IA, que é com o MCP. É uma revolução, gente. O Thiago vai explicar aqui para a gente, né, o que é esse MCP, que chegou, como que faz, né, é muito novo, e nós já vamos usar aqui, e vamos ter uma demo disso, o Vitor vai fazer uma demo depois com o MCP, então, manda ver, Thiagão, traz para a gente, conta para a gente o que é esse MCP, como que a gente faz, como que usa, qual a diferença, manda ver, Thiagão. Show de bola. Boa noite, pessoal. Eu sou o Thiago, trabalho no Lab. E bem, o MCP é a terceira onda ali do uso de IA para desenvolvimento de software. Mas aí a gente tem que voltar nas primeiras. Lá no começo, assim que surgiu o ChatGPT, que foi quem popularizou mesmo o uso das LLMs, o que era comum da gente fazer? A gente estava ali codando, fazendo código, encontrava algum erro, ia lá, jogava no ChatGPT o erro, o seu código, fazia um prompt bonitão, igual o Murilo explicou pra gente, e aí ele te dava a resposta. Só que se eu falasse para ele assim, legal, agora pega essa mudança que você fez e escreve lá no meu arquivo. Ele não ia conseguir. Afinal de contas, modelos de linguagem, eles só, no fundo, no final do dia, eles só geram texto. Então, veio a segunda fase, que é a fase dos agentes de IA, que a gente escuta muito falar. Tem vários frameworks para fazer agentes de IA, mas um agente de IA não é nada mais do que uma LLM podendo usar ferramentas que dão acesso a ela ao mundo exterior. Então, por exemplo, o Giovanni mostrou no caso dele, ele estava ali naquela primeira fase. Ele ia lá, jogava o código e o erro no Gemini, o Gemini dava a resposta, ele ia, copiava e colava lá. Quando o Felipe fez a demonstração, você já via que na própria IDE ele já conseguia acessar o arquivo. E aí, por que ele conseguia acessar o arquivo no frigir dos ovos? Porque era um modelo melhor de linguagem? Não, até porque o modelo que o Giovanni usou era muito mais recente, muito maior. A diferença é que ele tinha acesso a uma função que basicamente importava o conteúdo daquele arquivo para dentro do contexto da LLM e depois tinha acesso a uma outra ferramenta, uma outra função que escrevia no arquivo original. Então, isso foi um grande avanço na construção dos modelos, que aí tem muito a ver com o que o pessoal chama de function calling, que é tipo chamar funções. Então, no fim do dia, ele vai dar a resposta e vai escrever um pedacinho diferente, que aí vai passar um parser que vai ver esse pedacinho diferente e vai conseguir executar a função. Só. E isso é maravilhoso. Tudo que vocês veem aí de grandes avanços, tipo humanos, tem lá o Web Surfer, o File Surfer, é tudo nessa fase. É tudo isso. É tudo a fase dos agentes. Só que você construir essas ferramentas começa a ficar muito complicado. Porque, por exemplo, você vai pegar do GitHub. Eu quero criar uma ferramenta para editar um arquivo no GitHub. Cara, você tem que fazer uma parte de autenticação no GitHub. Você tem que fazer toda uma parte que não é exatamente o que você quer fazer. Quer dizer, que você quer que a LM queira fazer. Então, olhando esse cenário meio caótico, a Anthropic, ela criou o Model Context Protocol, que, tradução livre, é o protocolo de contexto de modelos. Basicamente, no fim do dia, o que ele é? Ele é um intermediário entre o serviço, nesse caso, o GitHub, e o seu modelo de linguagem.
E, geralmente, esse MCP é feito pela mesma empresa, pelo mesmo grupo de pessoas responsáveis pelo serviço. Então, assim, quem vocês acham que iam fazer uma ferramenta para conectar melhor no GitHub? Eu ou o próprio criador do GitHub? O próprio criador do GitHub, né? E olhando a arquitetura do MCP de uma forma mais reduzida para vocês, como ele funciona? A gente tem alguns componentes nisso aí. A gente tem um modelo de linguagem, que é a LLM, que vocês já conhecem. A gente tem o MCP Client, o MCP Server e o serviço. O serviço é isso, é o GitHub, é o Gmail, é o Azure DevOps, é qualquer coisa digital. O MCP Server, pensa nele como um grande catálogo de ferramentas e recursos. É no MCP Server que vai estar escrito quais ferramentas que estão disponíveis, como se usa essas ferramentas, qual o passo a passo para usar elas. Então, ele é como se fosse o cardápio do restaurante, vamos dizer assim. Por sua vez, o MCP Client, o trabalho dele é entender o que a LLM quer fazer, passar para o MCP Server e pegar esse catálogo do MCP Server e passar para a LLM. Então, pode passar o slide, por favor, Rodrigo? Então, assim, para a gente entender a fundo, vou mostrar para vocês o passo a passo de como funciona. A primeira coisa, o MCP Client vai perguntar para o MCP Server quais são as ferramentas que ele tem disponível. E aí, para ficar claro aqui, vamos dar um exemplo, que é desenvolvedor faz duas coisas, mexe com código e atualiza card no Azure DevOps. Então, a gente vai... No nosso exemplo, a gente quer editar um arquivo que está no GitHub e depois atualizar um card que está no Azure DevOps. Então, o que o MCP Client vai fazer? Ele vai perguntar para o MCP Server do Azure DevOps e do GitHub quais são as ferramentas disponíveis. Por sua vez, o MCP Server vai devolver isso para o MCP Client e ele vai estruturar esse conhecimento para passar para a LLM. E aí, tipo, a LLM tá com esse conhecimento de quais ferramentas ela tem disponível. Por sua vez, o usuário foi lá e fez uma pergunta, mandou fazer alguma coisa. Aí vamos supor que o usuário falou, no arquivo main.py, edita a função tal para fazer tal coisa e depois atualiza o card 555, dizendo que ele joga ele para close. Aí, beleza. Sabendo da pergunta e sabendo das ferramentas que ele tem disponível, a LLM vai informar para o MCP Client uma intenção. Essa intenção é como a Anthropic, que é a criadora do MCP, nomeia essa chamada da LLM no MCP Client. Por sua vez, o que o MCP Client vai fazer? Ele vai entender qual é a ferramenta que a LLM quer usar, vai informar isso para o MCP Server, mas assim, o MCP Client, ele vai dizer exatamente como conectar. Então, por exemplo, lá no GitHub, ele vai te dizer como que se conecta, depois que se conectou, o que tem que fazer. Toda essa parte que antes a gente teria que colocar numa função e explicar para a LLM como que ela ia chamar isso, agora não. Agora isso tudo está no client. Aí, beleza. A comunicação entre o client, o MCP Client e o MCP Server, que é o MCP, né, que é o protocolo MCP, então tem um jeito certo deles se comunicar, igual é o HTTPS. Então, o MCP Server, ele recebe essa requisição do MCP Client, executa a função, ou seja, ele pega os dados lá do serviço, pegou o dado do GitHub, do Azure DevOps. Aí depois, se ele tiver que... Aí ele vai devolver conseguir fazer um status 200, vamos supor.
Aí ele vai devolver para o MCP Client, isso. O MCP Client, por sua vez, ele vai estruturar esse dado para ser mais legível pela LLM. A LLM vai pegar isso e vai sintetizar a sua resposta. Então, assim, aqui tem várias vantagens. Duas delas é que, você não precisa mais criar suas próprias ferramentas. Então, isso já facilita muito o trabalho. E 2, o seu modelo de linguagem, a sua aplicação, ela está rodando em um ambiente diferente do MCP Server e do MCP Client. Então, assim, isso também facilita muito você codificar, né? É mais seguro. E, assim, eu falei muito, mas, no fim, o que vocês precisam levar disso aqui, assim, para o dia a dia de vocês de desenvolvedor? É que o MCP deixa muito mais fácil a conexão entre modelos de linguagem e serviços. O Vitor vai mostrar para vocês o Klein usando MCP e vocês vão ver que é muito legal e muito fácil de começar a usar. Para fazer o que o Vitor vai fazer antes, nossa, aqui no Lab, que a gente trabalha com agentes de IA o dia todo praticamente, a gente levaria muito tempo para fazer algo parecido. Com o MCP, você dá 2 cliques ali, acabou, está conectado. É isso aí, Thiagão. E obrigado aqui pela aula, né? Foi uma aula aqui, né, Thiagão, que deu pra gente sobre o MCP. E agora que, né, ele falou, a gente vai demonstrar um pouquinho, né, do que é. Eu vou trazer aqui, né, uma introdução, depois o Vitor vai trazer uma demonstração, tá? Essa introdução, gente, tá em inglês, né? Então, mas eu queria trazer aqui uma coisa que eu aprendi também, eu aprendi recentemente, né, muito recentemente, né, sobre aqui o YouTube, que, ó, o vídeo Context Protocol. tá em inglês, só que agora o YouTube tem uma função aqui, ó, do áudio ser traduzido instantaneamente, ó. Vou colocar em português, eu não sabia disso. Eu prometi uma IA aqui também e vou passar aqui um pouquinho. Parece que o Model Context Protocol está recebendo a atenção necessária em toda a minha linha do tempo X, bem como em minhas mensagens diretas privadas. Continuo vendo muitas pessoas tentando entrar no MCP, mas elas não sabem qual é o verdadeiro potencial dele ou não sabem como começar. Para dar algum contexto, no final do ano passado, a Entropic lançou um repositório de código aberto insano chamado MCP, que significa Protocolo de Contexto de Modelo. É um novo padrão para conectar assistência de IA a fontes de dados, como repositórios de conteúdo ou ferramentas de negócios e ambientes de desenvolvimento. Mas, em termos simples, pense nele como uma ferramenta ou um plugin que sua IA pode usar para otimizar o acesso aos recursos essenciais. Para mostrar o que você pode fazer com um MCP, dê uma olhada neste plugin do 21 Stones Dev. É um plugin de Sara Cloud. E, essencialmente, este é um MCP que aproveita uma poderosa biblioteca de componentes que facilita a obtenção e personalização exatamente do que você precisa para criar um front-end. Neste caso, este MCP conectará a IA com dados em tempo real, e este plugin vai além, simplificando o desenvolvimento de front-end. Aqui está outro servidor MCP, e é algo que permite que a IA do Cloud se comunique diretamente com o Blender, que é uma ferramenta de design 3D. É usando esta integração para simplesmente dar ao Cloud um prompt, como criar um horizonte de cidade futurístico, e a cena 3D será gerada no Blender para você. Neste caso, o servidor MCP está conectando o Cloud com o Blender e permitirá que a IA envie comandos. Tudo é possível, né, mano? E é isso, pessoal. Trouxe aqui, né, uma introdução e uma novidade do YouTube. Eu não conhecia até essa semana. Então, trouxe aqui para vocês também. Quem já conhecia, né? Né, já, boa. Quem não conhecia, fica uma dica aí, mais inovações chegando, né? E agora o Vitor vai mostrar, né, fazer uma demonstração, usando o Klein mesmo, agora uma demonstração de código, né? Manda ver, Vitor. Mostra pra gente aqui, ó, o potencial desse MCP. Conta pra nós aqui na prática. Tá tudo bem com a minha tela aí? Dá para ver certinho? Beleza, Tá vamos lá. Um dos maiores diferenciais, tá, galera, do Klein, só para contextualizar, o Klein também é um plugin que pode ser instalado diretamente aqui pelo VS Code, nas extensões, né? E qual que é o diferencial do Odo, do Klein, por exemplo? Ambos são agentes ali, né, como extensão da IDE, geram código, completam código, ajustam funções, geram testes, só que qual que é o potencial do Klein? É porque ele tem um marketplace aqui real, pronto, de MCP servers. Então,
Imagina a construção do MCP, a gente pode entrar em documentação e criar esse servidor MCP para fazer essa documentação, para facilitar, igual o Thiago demonstrou para a gente, né? Só que o client, ele já tem isso pronto. Então, a partir do momento que eu clico no install ali, por exemplo, ele faz essa instalação e cria esse servidor MCP para mim sozinho, porque já tem esse marketplace ali dentro dele. Então, vocês podem ver que tem o GitHub, tem GitLab, tem GitTools, tem o WhatsApp, Notion, todas as ferramentas já têm servidores MCP dentro do marketplace dele de forma pronta. Então, eu clico no install ali e ele já começa a processar isso aqui para mim. Só para contextualizar, eu estou usando o Cloud aqui como modelo, mas ele aceita todos os tipos de modelos. A gente pode rodar modelo open source e passar aqui e usar isso aí eternamente ali de forma gratuita, beleza? Então, a gente já começa a processar a instalação desse MCP Server do GitHub para eu conectar o meu Git fazer o servidor MCP aqui para contextualizar isso aí. Então, pode perceber que ele abre meu prompt, ele dá os comandos ali para criar e ele vai fazendo tudo sozinho, tá? Eu só digitei, eu só cliquei no install ali e vou dando os approvos aqui. Ele vai dando para mim se eu aprovo ou não a tarefa que ele vai fazendo aqui. Isso é bem bacana. Então, pode ver que ele vai fazendo quando ele tem uma questão. Nesse caso, ele parou e me pediu o quê? Ele me pediu aqui do GitHub. Então, eu tenho que ir lá do GitHub, gerar aqui e dar aqui para ele, beleza? Então, ele me pede aqui. Aqui. Então, eu vou lá, dentro daqui eu dou os acessos que eu quero que esse MCP Server, essa conexão tenha para dentro do meu GitHub, tá? Gero isso aí e dou aqui para ele que ele possa continuar a construção do servidor MCP. Então, ele vai instalando biblioteca, vai criando, pode ver que ele já criou o arquivo aqui, né, com a estrutura de um servidor MCP. Olha que legal. Ele pede para eu restartar o meu VS Code para ele pegar essa configuração. E aí ele já carrega aqui o servidor MCP, ele me dá aqui um contexto aqui que ele já conseguiu concluir essa tarefa. Então, beleza, já que ele concluiu a instalação do servidor MCP, o que eu faço? Eu vou testar para ver se realmente está conectado dentro aqui do meu VS Code. E o que eu peço para ele? Algo bem básico, para ele listar os meus repositórios que eu tenho no GitHub, por exemplo, para ver se ele consegue acessar isso de uma maneira bem simples, sabe? Então, eu vou passando aqui, ó. Ele começa a processar isso aí. E realmente ele consegue acessar o meu GitHub e consegue trazer para mim as informações que eu tenho de repositório lá. Então ele lista todos os repositórios que eu tenho no meu GitHub. E como que isso é legal? Imagina um projeto grande onde a gente não tem contexto, né? Eu preciso, igual o Giovanni deu um exemplo lá, por exemplo, ele precisou dar o contexto, né, para a IA, para ele entender aquilo e ajudar ele a gerar melhorias, né, respostas. Isso aqui, a gente já tem conectado isso aqui. Então, a inteligência artificial por trás já tem esse contexto na base dela. Então, eu não preciso mais explicar se ela consegue acessar meus diretórios, reconhecer padrões de funções e um monte de coisa. Tá? Então, ele gera aqui para mim, me dá até, inclusive, as URLs, tá? Dos meus repertórios aqui. E aí eu peço para ele criar um novo repertório. Tá? Isso. Dou um nome para ele, para ver se ele vai conseguir criar isso aí para mim. Então, ele já começa a processar também. Quando eu aprovo essa tarefa, ele me dá o URL do novo repositório e fala que completou a tarefa. Eu vou lá no meu Git agora, recarrego isso aí e realmente o repositório já está criado ali. Então, eu faço outro teste agora para ele criar para mim, então, dentro desse repositório, um README com as dependências que a gente precisa para fazer agente de aulas utilizando o LangGraph, por exemplo, que é um framework aí, né, para construção de agente. Então, ele começa a fazer isso aí para mim. Tá? Pode ver que quando dá erro, ele mesmo corrige o erro dentro do terminal e não para, tá? Ele vai fundo mesmo. E percebe que aqui em cima, olha que legal, a gente tem quantidade de tokens de cachê. E aqui não tá vendo? A gente tem context window, né? Então, olha como vai aumentando a quantidade de contexto aqui dentro desse prompt. Por quê? Quanto mais informações eu dou para ele, mais servidor eu instalo, mais coisas eu vou falando, eu vou aumentando o contexto disso aqui. Então a IA ela já vai entendendo isso aqui e vai aprendendo de uma forma bem rápida e eu não vou precisar explicar novamente para ela. Então ele me dá aqui a tarefa concluída, tá? E lá dentro do meu repositório ele gerou para mim o README, tá? Ele gerou como que me deu até o ele gerou aqui, olha, eu recarrego, né? Ele explica as dependências do LangGraph.
Ele dá uma estrutura básica de projetos utilizando o LangGraph, setup, me dá um exemplo básico de um agente utilizando o LangGraph, tá? E tudo isso dentro do README que eu pedi para ele. Então, vocês podem ver que eu só fiz algo de prompt. Então, ele conectou, ele acessou, ele criou, ele interagiu e aumentou o contexto. Tudo isso via o MCP. Então, e aí eu vou para um próximo teste aqui, que é algo bem conhecido, que é o Supabase, né? O Supabase também a gente tem dentro do marketplace aqui do Klein. Então, eu pesquiso o Supabase e clico no install ali para eu começar a criar esse servidor MCP. Ele começa a processar para mim novamente, tá? Ele vai fazer tudo sozinho, instala a dependência e vai procurando aqui tudo que ele precisa. Novamente, gerou o código aqui para mim, ó. Ali na direita, ele altera o arquivo de servidor MCP e gera isso aí, tá vendo? Ele adiciona ali o do Supabase. Lá, quando dá erro de conexão, por exemplo, ele avisa e ele mesmo tenta corrigir. E a única coisa que eu passo aqui para ele é, lógico, a string aqui, né, do projeto e a URL de conexão lá para ele conseguir acessar isso aí, tá? Depois que ele instalou o servidor. Então ele começa a criar isso aí para mim, né? E depois ele dá como, lá, ele conectou, conseguiu criar o servidor MCP e viu que já não tinha nada dentro do meu repositório, dentro do meu banco lá, não tem tabela, não tinha nenhuma informação. Então, o que ele sugere? Criar uma tabela de usuários. Como eu estava fazendo um exemplo bem simples aqui, eu poderia ter trocado. Não, em vez de criar uma tabela de usuários, crie tabela com tal estrutura. Ele ia criar. Mas eu só aprovei a tarefa aqui. Então, ele reconheceu que não tinha nada no meu banco e sugeriu uma criação de uma nova tabela. Eu aprovo isso aqui e ele já cria o esquema, cria as tabelas, tá? Com os campos, com os tipos dos campos e também reconhece que a tabela está vazia. Então, ele sugere também um insert dentro da tabela com dados, né, fictícios lá. E depois ele me traz um select disso aí. Olha lá. Então, eu volto lá no meu banco, o que tem aqui? Já tem uma tabela criada com os campos aqui, conforme ele criou, e também já tem dados aqui dentro. Então, ele faz isso com uma conexão bem legal, né? Então, o que eu faço? Eu falo para ele criar, então, outra tabela acho que de funcionário, né? Que tenha, né, relacionamento com essa que já existe de usuários e me retorne os dados que tem dentro delas, né? De informação. E ele novamente começa a criar isso aí, como ele já tem um contexto do meu banco, ele sabe o que tem lá e o que não tem. Ele cria isso aí, eu vou só aprovando as tarefas e no final ele já criou a tabela de funcionários, já está vinculado com a tabela de usuários dentro do meu banco. Eu posso ir lá, tem as colunas já conforme ele criou para mim, tá? E eu posso acessar isso aí e ver os dados que tem dentro das tabelas. Lógico, são dados fictícios, né? Mas deu para imaginar como isso aqui aumenta o contexto, né? Como isso aqui facilita, né? A parte do MCP facilita essa integração. E lógico, o Klein, ele faz muita coisa, tem muito marketplace de MCP, Slack, GitHub, Notion, WhatsApp. Imagina a produtividade que a gente não ganha. Por exemplo, no dia a dia, a gente precisa sair da nossa ideia, por exemplo, que a gente faz código ali, e acessar o GitHub, acessar a documentação. Antes tinha um Stack Overflow, né? Ainda tem, né? Para ver alguma coisa ou outra. Mas hoje a gente está reunindo tudo que a gente precisa dentro de um ambiente só, né? Então a gente tem todas as ferramentas que a gente precisa para desenvolver dentro de um único local. Isso aí é um ganho absurdo de produtividade, né? Muito, né? Então, você viu? Faz a tabela, faz a massa de dados, cara, além de Dá o fazer toda a select, programação, dá o faz select, tudo. cara, muita coisa. Nossa, gente, não dá mais para ficar sem esse tipo de coisa. Acho que não dá, né? E aqui eu acho que o Vitor vai fazer nossa última demonstração do dia, até porque já tá ficando tarde, né? Sexta-feira aqui no final do dia, mas acho que vale a pena ver, né? A Gilmint, né? Ali, Vitor, acho que a última demonstração. E aí a gente parte já para finalizar aqui, tá bom, pessoal? Você tá mutado, Vitor. Opa, agora sim. Valeu, Felipe. Então, aqui a gente tem um outro plugin também do VS Code, tá? A diferença deles é que a gente tem aqui a conexão de MCP, tá vendo? Com esse plugin também.
Só que a diferença do client é que ele já tem tudo isso pronto, a gente não precisa vir configurar manual, né? Ele já tem isso tudo embutido no Marketplace. Isso aqui é a primeiro agente aqui do IA como plugin, tá? É a primeira opção open source que a gente tem utilizando o modelo O1 e o Cloud, tá? E também não tem custo até o momento, é totalmente gratuito, tá? Então, antes da gente começar aqui, ó, é legal que ele, não sei se vai aparecer no vídeo aqui, rapidinho. Antes de eu começar, ele pede para mim qual o contexto que eu quero passar. Então, eu consigo escolher as pastas que eu quero passar para ele de arquivo, de todo o resto. Tá? Então, aqui, ó, eu consigo escolher o framework que eu quero construir. Eu pedi para ele criar um app para mim de clima, tá? Bem simples. Eu escolho o framework que eu quero que ele faça isso e ele começa a instalar para mim as dependências, né? Começa a criar já a estrutura do arquivo. Ali, tá vendo? Ele já criou tudo aquilo ali de arquivo e já vai fazendo tudo de forma. Ele já cria as pastas, cria os arquivos dentro das pastas, e eu vou interagindo via terminal com ele, com as melhorias que eu quero. Olha como ele já criou tudo isso aqui para mim, tudo via terminal. Eu não tinha nenhum arquivo dentro do meu VS Code, criou tudo. Tá, eu vou acelerando aqui. Então ele roda isso aí, me dá o endereço ali, né? E aqui ele começa já a criar um aplicativo usando o Weather API lá para conectar essa coisa de clima. Então eu dou o New York para pesquisar, ele traz o clima e tal, algo bem simplesinho, mas que ele está construindo sozinho. Eu só estou dando instruções ali, né? Eu vou pedindo algumas melhorias para ele. Pesquiso São Paulo ali, ele já vai deixando algo mais bonito, né? Mais dinâmico também. Eu pesquiso a minha cidade, né? Ele tem ali os históricos recentes também do que eu pesquisei em São Paulo e vai me dando aqui o clima e tudo bem bonito. Eu construí isso aqui, acho que em 10, 15 minutos, tá? Então, é bem legal a forma que ele interage aqui, tá? Ele faz isso. Eu fiz um exemplo para construir uma aplicação, mas e aí vocês podem usar a criatividade, usar isso aí para corrigir bug, para converter, por exemplo, as bibliotecas, que foi o caso da Giovanni, né? Então a gente tem muita ideia de aplicação, foi só um exemplo prático. Putz, muito bom, Vitor, muito bom, né? Galera, aqui nossa reta final, né? Aqui nós agora vamos fazer um pedido para todos vocês, um pedido especial, né? Aqui o Thiago e o Rômulo vão fazer um pedido especial. Se vocês estão curtindo aqui com a gente, né? A gente precisa também de ideias aqui, de sugestões. Também queremos ouvir muito vocês, né? Suas ideias, sugestões. Então, Thiagão, Rômulo, podem fazer o pedido aqui para a galera. Aqui. Então, pessoal, o Lab da Unidade 2 tem um showroom que vocês podem ir lá e usar as aplicações que a gente faz, vocês podem dar feedbacks. O login é com o login da Force, então todo mundo tem acesso. E a gente tem um formulário de ideias, onde o objetivo é, caso vocês tenham alguma ideia de alguma inovação, de algum produto, alguma funcionalidade, vocês vão lá, tem um botãozinho no cantinho superior que é envie sua ideia. Vocês escrevem sua ideia e aí a gente vai, no futuro, a gente vai co-criar isso juntos. É isso aí. A gente quer uma Forcis cada vez mais promovendo a inovação, né? Então, a gente está fomentando essa cultura de experimentação contínua, de falar bastante de inteligência artificial e, lógico, trazer vocês também para captar essas ideias, né? E fazer a cocriação. Então, juntos aí no futuro, aqui é só o começo, né? Um formulário simples para poder captar essa ideia e depois a gente vai evoluir isso numa plataforma de inovação para que vocês possam vir junto com a gente e ter a sua ideia implementada aí na Forces no mercado. Boa, né, Romulo? E o gostoso, né, recebendo todas essas ideias, a gente junta as ideias, né, e constrói coisas incríveis, né, gente? Então, fica o desafio aqui para todo mundo, né, entrar lá agora, aproveitar que a cabeça tá, né, fervilhando, já coloca uma ideia lá, o princípio, um começo de uma ideia, depois vocês entram de novo, vão complementando. Então, vamos aqui fomentar nossos laboratórios de grandes ideias, né, e fazer uma Forcis cada vez mais inovadora, né? Então, bora lá, pessoal, deixar as ideias, né?
Aqui uma visão para vocês também, e agora, né? Quais são os próximos passos? Vocês mostraram tudo isso, né? Tem já a comunidade para conectar todo mundo e deixar muito conteúdo ali, né? Para chamar pessoas e fazer o dia a dia. Mas a gente, além do dia a dia, né? De estar trabalhando aí com cada um, né? Nós temos um roadmap também, né? É estratégico. Nós vamos, né, ingressar na operação da Natura, né? Primeiro, agora com bastante foco no Collab para gerar, né, um case em React do MCP, né? Aproveitar essa onda. Depois a gente vai ali no roadmap para IBV, para o Volk, CVP, o roadmap inicial, que a gente ainda está, né, pode ajustar um pouquinho. Para quê? Para a partir de novembro, a gente está no Vibe Code com todo mundo. Ter produtos, né, de várias tecnologias diferentes, várias combinações de tecnologias, para que todo desenvolvedor tenha isso, pelo menos assim, nas mãos para as principais tecnologias, né? Tenha um produto já amadurecido até o final do ano, bem consistente, 2026, usando tudo isso que a gente mostrou e muito mais para todo mundo da Forsys, tá? Esse é o nosso objetivo. E aqui a gente vai pedir rapidinho, né? Vocês puderem, né, entrar aqui no mente.com com esse código, vou colocar aqui no chat também, né? O site mente.com, para deixar o feedback se vocês gostaram, né? Se, né, deixar ou ativar ali ele. Então, eu vou colocar aqui no chat, ó, mente.com. E aí vocês podem usar o código aqui, eu vou deixar no chat também para ficar mais fácil. 449-867-674, né? Pode usar o QR Code também. Vou passar ali para a plataforma para vocês deixarem ali o feedback para a gente, tá bom? E além do feedback, também tem uma pergunta ali que eu vou startar aqui. Tô habilitando aqui, tá bom, gente? Para a gente poder navegar. Aqui, vocês já vi que vocês já estão respondendo ali, né? Qual principal tecnologia, né, que vocês querem ver, né? Então, compartilhar aqui a tela, todo mundo respondendo ali, né? Tragam para a gente aqui as tecnologias, né, que vocês querem ver com IA. Podem dizer aqui para a gente. Java, React, .NET, JavaScript, Flutter, React Native, isso aí, né? Mandem ver, pessoal. Tragam aqui. Python, boa. Sharp, .NET, Dart. COBOL, olha, até um COBOL falou aqui, hein? É um COBOL. É brincadeira com o COBOL, tá? Eu imaginei. Alguém fez. COBOL a gente está migrando, né? A gente tem umas ferramentas de transformação de COBOL para .NET, COBOL para Java, COBOL para React. A gente tem umas ferramentas bem bacanas aí de conversão de COBOL, né? Legal, galera. Então, vamos colocando aqui, né, algumas respostas e também, né? Nós queremos ouvir vocês, tá? E aí, gostaríamos de também aqui eu vou no mesmo código, se vocês puderem aqui também deixar aqui para nós, né? O que esse workshop agregou para você, né? O que você gostaria de ver numa continuidade, né? Dá um feedback para a gente aqui também, quem puder, rapidamente aqui, comentar, escrever, né? Deixe seus feedbacks aqui para nós. Quando vocês deixam os feedbacks ali. Quando vocês deixam feedback, eu quero muito agradecer aqui ao time do Lab, né, que preparou, né, com muito carinho, todo o material, né, todas as demonstrações, tá bom? E também um agradecimento
Peraí, especial aqui, ó. Eu vou fechar minha janela, tá, pessoal? Aqui, ó, acho que deu um probleminha aqui. Um agradecimento super especial aqui também pro Giovanni, né? Que e junto com o Lucas e o Fernando que estão aqui, que vão começar esse piloto, né, na Natura, vamos ali, né, a implementação do MCP, tá? Com o time do Lab, vai ser uma jornada bem desafiadora, bem legal, e já vai gerar um primeiro produto, né, vai ser muito útil, a gente vai acelerar muita coisa, né, a gente tem um desafio enorme, né, Giovanni, lá, junto com o Lucas, de escalar a solução de Design System, o Fê aqui, então vai ser essas inovações, essas tecnologias vão ser fundamentais para nós, né. Então, agradecimento especial para vocês também. E dá uma boa noite, né? Sexta-feira. Se vocês quiserem, Vitão, quiser falar alguma coisa aqui também, Rômulo, fiquem à vontade. Eu deixo só um convite aí, né, para a galera que está aqui, que não sejam apenas observadores, né, dessa transformação, mas sejam protagonistas. Então, a gente mostrou ferramentas aqui hoje que podem ser utilizadas a partir de agora, por exemplo. Então, o futuro do desenvolvimento não está em algum horizonte tão distante, né? Ele começa hoje e com as práticas que a gente escolhe adotar a partir de agora. Então, é isso aí. Boa, boa. Então, É isso aí, time. Parabéns para você também, Pedrosa, por puxar a gente aí na organização desse desafio. A gente estava ali começando a falar sobre isso e você veio com muita sinergia e conseguiu colocar aí a galera para ter essa entrega, né, desse workshop é muito importante. E os próximos passos, né, que a gente vai seguir aí. Parabéns a todos aí. Valeu e o pessoal que está participando também online com a gente é muito importante. isso aí. Valeu demais, Rômulo. E isso aí, galera. Boa noite, boa sexta. Obrigado aqui pelas contribuições, pelos feedbacks, né, pelas interações. E vamos lá para o sextou, né, Igor? Sextou e bora lá, né? Semana que vem a gente já está ali junto com a Natura, estamos, né, bem engajados para fazer, né, uma primeira tração, né, nessa jornada, né? Vibe Code agora, total. Bom, pessoal, a Tem uma comunidade está lá, pergunta o do vídeo vai André, ficar André gravado lá Luiz. também. Opa, desculpa. André Luiz levantou a mão, acho que eu quero perguntar. Ah, pode perguntar, André. Pode falar aqui.